pessoal do primeiro ano, professora Marcela voltando aqui para fazer a correção da primeira semana do PET 3. Vocês estão bem? Tudo jóia aí com vocês? Como tá a vida, conseguindo dar conta de todos os PETs? Eu espero que sim. Bem, quem não conhece o canal História Fundamental, dê um like aí, se inscreva, deixe suas sugestões, os seus comentários, que a gente é aberto e a gente está sempre procurando produzir mais conteúdos nesse período aí da educação online que pegou todo mundo de surpresa. Então já vamos aí diretamente à correção do PET dessa primeira semana. Deixa eu abrir os slides. Beleza? Aqui. Vamos voltar lá. Tema: as reformas pombalinas. Isso tem a ver com quem? Marquês de Pombal. Vamos saber quem foi este homem. Quem foi o Marquês de Pombal, gente? Bem, o Marquês de Pombal é o nome pelo qual ficou conhecido Sebastião José de Carvalho e Melo, né? Ele era um diplomata e primeiro-ministro português, ok? Então, tinha o rei e o primeiro-ministro, sendo uma monarquia parlamentar. Faz parte da geração de governantes conhecida como déspotas esclarecidos. Eu vou explicar ali na frente o que seriam esses déspotas esclarecidos. Que afetou o reino e suas colônias. Ele foi embaixador na Inglaterra e na Áustria, e a sua ascensão se daria quando, após ter sido chamado para ser ministro do rei Dom José I, mostrou suas capacidades ao planejar e reconstruir a cidade de Lisboa, após um terremoto que teve lá em Lisboa, em Portugal, que destruiu a cidade em 1755. Então, ele veio com planos de reconstrução e o rei gostou disso, sabe? Surpreendido com o feito do seu plano de reconstrução, Dom José I o chamou para ser primeiro-ministro. Olha, em seguida ele recebeu o título de Conde de Oeiras em 1759 e finalmente o de Marquês de Pombal em 1769. Ele defendia o absolutismo como a melhor forma para governar uma nação. Absolutismo. Aquele rei que manda tudo, concentra tudo, né? E desta maneira centralizava os poderes cada vez mais na família dos Bragança, que tem a ver com Dom Pedro I aqui no Brasil, Orleans e Bragança, então as famílias, beleza? Então vamos lá, déspotas esclarecidos, gente. São governos que adotaram vários princípios iluministas, que é o princípio da liberdade, do uso da razão, da igualdade, da fraternidade, como o racionalismo, os ideais filantrópicos de ajuda a quem precisa e o progresso da nação. No entanto, esses mesmos governos não fizeram nenhuma concessão à limitação do poder real, ou expandiram, desculpa aí, o marca-texto da professora é horrível, os direitos políticos para as demais camadas da população. De forma geral, podemos considerá-lo como um regime onde se aprofunda uma ruptura com a tradição típica do antigo regime para uma forma de governar mais eficiente. Contudo, sem abandonar, isso fica claro para vocês, os fatores absolutistas da monarquia. Então, eles adotaram alguns princípios do iluminismo, como racionalismo, ideais filantrópicos, progresso, mas não abriram mão do poder centralizador do governante, do rei. Uma das coisas que o iluminismo era contra o absolutismo. Então, eles foram chamados déspotas esclarecidos, os esclarecidos, pessoas que eram mais esclarecidas, liam, como falou, o Marquês de Pombal era um diplomata, né? Mas que adotaram certas posturas que o iluminismo trazia, mas no fundo eles continuavam o quê? Absolutistas, beleza? Então vamos lá, fique por dentro dos conceitos. Isso está no PET, o período pombalino, ele dura 27 anos, de 1750, a 1777. Refere-se ao período em que Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, exerceu o cargo de primeiro-ministro português, sob a nomeação do rei de Portugal, Dom José I. Governou com mãos de ferro, impondo a lei a todas as classes, desde os mais pobres
até a alta nobreza. Então, ele era um cara que pegava no pé de todo mundo, pegava no pé dos pobres e pegava no pé dos ricos também. Sublevação, um termo que está lá no PET, é uma rebelião, uma revolta organizada em massa, ou individualmente. Os policiais tentavam conter a sublevação, as revoltas, indignação, ausência de ordem, sossego, inquietação, direcionada ao que se opõe, a sublevação do pensamento, sublevação de ideias. Então, seria uma resistência, uma revolta, uma reclamação, ok? Olha o Marquês de Pombal aí, essa é uma foto clássica dele. Ele está apontando para Lisboa reconstruída, né? Depois do terremoto de 1755. Então, essa é uma foto emblemática do Marquês de Pombal. Em algumas reformas pombalinas, eu não trouxe tudo que o PET estava lá, porque eram textos bem grandes. E para a aula não ficar extensa, então eu dei uma resumida para vocês, tá bom? Reformas pombalinas, o que ele fez? Algumas das reformas. Ele expulsou os jesuítas do Império Português, ele incentivou a atividade manufatureira, a pesca e a agricultura em Portugal, né? Ele reforçou a segurança nas fronteiras brasileiras e o combate ao contrabando, né? Por causa do ouro, essas coisas todas. Os piratãos lá, os ingleses, os franceses, os holandeses. Transferiu a capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro. Criou as companhias de comércio. Deu uma incentivada aí. Tá? São algumas reformas de Marquês de Pombal. Vamos lá nas medidas de Pombal para o Brasil. Então, proibição da escravidão indígena, tá? Expulsão dos jesuítas daqui em 1759, educação sobre o controle do Estado, ó, centralização, criação de companhias comerciais, mudança da capital para o Rio de Janeiro, em 1763, construção de fortalezas nas fronteiras, imigração açoriana para a região sul, instituição da derrama, que isso tem muito a ver com a Inconfidência Mineira, vamos falar lá na frente, permissão de algumas manufaturas. Então, ele fez bastante coisa no período que ficou, esses 27 anos aí, na frente como primeiro-ministro de Portugal, ok? Então, as medidas de Pombal na administração da colônia, isso é importante a gente ler. Desde o século XVII, gente, os produtores eram obrigados a destinar uma parte do ouro daqui do Brasil, tá, gente? À coroa portuguesa. Em sua administração, o que o Pombal fez? Ele reestruturou a cobrança desses impostos sobre a produção aurífera, né? Aurífera ouro, especialmente o quinto e a derrama. O quinto era uma taxa per capita de 20%, né, por cabeça, né, sobre o ouro produzido na colônia, a ser mandado para Portugal. Durante o período pombalino, o quinto foi fixado em cerca de 1.500 quilos. Evidentemente, com o declínio da produção, o que aconteceu? O ouro, quando foi descoberto aqui, ele foi muito, muito, muito explorado. Tiraram muitas. A Inglaterra se beneficiou muito com o ouro do Brasil, porque ela era muito parceira de Portugal. Então, foi acabando. Tudo que você vai explorando demais, há uma tendência a acabar. Nada, não é inesgotável. Então, começou a cair a produção aqui. E isso ficava o quê? Tornava mais difícil atender essa cobrança aí do real erário português, criado por Pombal para centralizar essa fiscalização, porque eles achavam que havia contrabando, que o pessoal aqui no Brasil estava fazendo contrabando de ouro e não passando para a coroa. Mas como fazer se a produção do ouro estava caindo, já no final do século aí 18? Tá? Então, quando o quinto não era pago, olha o que eles faziam, o que o Marquês fazia. Ou era pago parcialmente, então eu não consegui 1.500 quilos, eu consegui 750 quilos. Eu dava os 750 quilos para Portugal e ficava devendo os outros 750. E aí essa diferença ficava acumulada. Eu estou devendo 750 aqui, no próximo, depois vou dever mais 250, e isso, nossa senhora, já está chegando a 900, então ficava acumulada. A cobrança desses valores atrasados aqui, ó, chamado de derrama,
logo passou a ser realizada pela metrópole. Ó, quem não pagou, tá, tem que pagar os atrasados aí. Tipo cartão de crédito, gente. Você não paga a fatura, vai ficar pagando só o mínimo. Tem uma hora que a sua dívida tá toda lá e eles vão ter o quê? Você vai ter que ficar pagando os atrasados com juros, né? E para receber os valores a que tinha direito, Portugal chegou a confiscar, pegar as rendas lá do pessoal e propriedade. Ah, vocês não vão pegar, me pagar, não? Então, nós vamos pegar as propriedades de vocês que estão devendo a gente. A intensificação dessas cobranças foi um dos os principais motivos da Inconfidência Mineira de Tiradentes, que aconteceu em 1789, em Vila Rica, que foi uma insurreição influenciada, desculpa aí, né? Porque às vezes as palavras demoram a chegar. Influenciada pela Revolução Francesa, que teve aqui em Minas Gerais. E o que eles eram contra? A Inconfidência Mineira se voltou contra a derrama, porque a maioria dos componentes da Inconfidência Mineira eram da alta sociedade. Então, se era da alta sociedade, estava devendo muito imposto aí. Não estava querendo pagar esse quinto, não. Estava pesando. Então, essa derrama propiciou o aparecimento de Tiradentes e ele depois, mais lá na frente, se torna um herói nacional no período da República. Então, mesmo ano em que na Europa tinha início a Revolução Francesa, ela ocorreu em 1789 aqui, ó, perdão. Então, aí, olha a medida de Pombal, o que acarretou para a região de Minas Gerais. Então, vamos lá, as medidas de Pombal na administração da colônia, nós vamos falar agora sobre os jesuítas, tá? Por fim, outra importante reforma realizada pelo Marquês de Pombal foi a expulsão dos jesuítas do Brasil, como extensão da medida tomada também em Portugal. Fez lá em Portugal e fez aqui também. O objetivo não foi apenas confiscar as propriedades, confiscar, pegar, né, as propriedades da igreja, como também no caso da colônia, aprofundar o controle deles, né, político, econômico, nas regiões que eram administradas pelos jesuítas, que os jesuítas acabaram desenvolvendo uma relação profunda com os índios, aprenderam a falar a língua tupi-guarani, eles faziam todo o ensino, então era um ensino voltado para a religião. Então ele achou que estava influenciando demais, vamos tirar esses padres daqui. Essa expulsão seguiu-se uma profunda reforma educacional, porque até então a educação aqui com o pessoal que estava na colônia e também os indígenas era a responsabilidade da igreja. De um lado, a medida tomada por Pombal fundamentou-se na secularização do Estado. Marcelo, o que é isso? Secularização do Estado é tornar o Estado laico. Laico, o que é isso? Laico é o Estado não ter religião. O Brasil, na Constituição dele, ele é laico. O Estado, o Brasil, ele não tem a religião preponderante, né? Preponderante. A gente pode dizer, o Brasil o Estado do Brasil é católico. Não, aqui nós temos liberdade pela Constituição de professar a fé que nós quisermos. Então, essa secularização é tornar o Estado laico. Laico que era um dos ideais da Revolução Francesa também. O Estado não tem religião nenhuma, suas pessoas podem ter, mas não pode ficar dizendo que é daquela religião. Isso é proibido na Constituição do Brasil. Há numa clara influência iluminista, que eu falei, os iluministas eram contra essa secularização do Estado. De outro, era parte de um conjunto de outras decisões, como a abolição da escravidão indígena, em 1757, e o fim da perseguição aos chamados cristãos novos. Vou explicar lá na frente o que seria. Em 1773, diante dessas reformas, os jesuítas pareciam representar o que havia de mais atrasado. Para eles, tinha que modernizar. Estava muito atrasado esses padres aí nessa educação. Então, ele queria modernizar, um Estado modernizado, reformar, ainda que de maneira limitada. Né? Em síntese, todos esses fatores explicam o motivo da expulsão dos jesuítas. Secularização do Estado, influência iluminista, a reforma educacional que ele queria implantar, a perseguição aos cristãos novos,
Enfim, essas são as várias características que fizeram com que ele expulsasse os jesuítas daqui em 1757, ok? Cristãos novos, gente, ó. Os cristãos novos é o apelido, né, a alcunha dada aos judeus e muçulmanos, tá? Judeus e muçulmanos, mouros, tá? Que migraram para Portugal durante a última década do século XV por causa da sua expulsão no território espanhol recém-conquistado. O que aconteceu? Esses mouros estavam na região que hoje faz parte da Espanha, tá? Na Península Ibérica ali. Portugal e Espanha são colados um no outro, chamado Península Ibérica. Esses mouros estavam lá há muito tempo já. Os cristãos novos figuraram entre os grupos sociais mais perseguidos da Idade Moderna. A migração desses judeus que não praticavam, né, o judaísmo, os muçulmanos, o islamismo, para Portugal começou após o processo final da reconquista da Península Ibérica. Então, ali na Espanha, os reis que eram os reis católicos, em 1492, unificou aquele território espanhol pelos reinos de Castela e Leão. Então, era Castela, Leão, Granada, eram reinos na Espanha. Eles expulsando esses cristãos lá da Espanha, que hoje é a Espanha, eles migraram para Portugal e muitos também vieram para o Brasil. Eles, os reis católicos que assumiram aquele processo, determinaram a expulsão daqueles que não professavam a fé católica. Enfim, era um pessoal que estava lá, que tinha uma outra religião, habitando a região que era a Espanha, né? Reino de Castela e Leão. Os reis católicos falaram assim: nós vamos expulsar esse pessoal daqui, que já estão há muito tempo aqui, que professam uma fé diferente da gente. A gente é católico, não vamos expulsar. Esse pessoal foi para Portugal e depois, consequentemente, acabaram vindo para o Brasil. São os cristãos novos. E dizem algumas pessoas, eu não tenho certeza disso, que muitos, quando chegaram no Brasil, mudaram os seus sobrenomes para ficarem, tipo, escondidos. Então, as pessoas que dizem que têm os sobrenomes com nome de animais, por exemplo, eu, Marcela Lobo, vamos supor, Adriana Coelho, Jackson Leão, poderiam ser descendentes desses cristãos novos. Então, existe essa teoria aí, mas eu não posso afirmar realmente para vocês se é de fato, ok? Então, atividades. Como Pombal se torna importante administrador em Portugal, gente, ó. Carvalho de Melo foi nomeado para a função de secretário. Primeiro ele começou secretário de Estado. Depois, o rei Dom José I assumiu o trono, né? Quando o rei. Em 1750 e 1777, né? Ocupou 2 secretariados, os negócios estrangeiros e da guerra. E dos negócios interiores do reino, ele foi aos pouquinhos, né? Conseguindo a confiança do rei. A ascensão dele, de Carvalho de Melo, para o secretariado do Estado está relacionada com os bons contatos pessoais que o Marquês de Pombal tinha. Ele era um cara que tinha influência, conhecia muita gente bacana, né? Influente. Nesse sentido, a colocação de Carvalho e Melo no posto de secretário de Estado deu-se pela proximidade da esposa dele com a esposa do rei falecido, Dom João V. A esposa dele era amiga da esposa do rei. Outros apoios importantes que contribuíram para a nomeação de Carvalho de Melo foram o de Dom Luiz Cunha, um diplomata português que ajudou, e os inúmeros membros da Companhia de Jesus, que tem a ver também com os jesuítas. Enfim, conseguiram colocá-lo no poder. Então, essa é uma resposta bem plausível. E no PET também traz, que eu busquei uma reforma, uma outra resposta, tá? Você pode achar essa resposta também no PET, no texto grande lá que eu falei que não coloquei para a aula não ficar tão extensa. Então, vamos lá, gente. Cite as principais medidas de Pombal na administração da colônia. Olha aqui. Só vocês pegarem aqueles slides lá. Ó. Expulsão dos jesuítas do Império Português, mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763, aumento dos impostos para mineração, instituiu a derrama, isso é muito importante.
confiscou os bens de valor da população mineradora, fim do caráter hereditário das capitanias, então fim das capitanias hereditárias, criação de várias companhias de monopólio de comércio, Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, foram principais medidas de Portugal na administração da colônia do Brasil, ok? Aqui, de certa forma, essa expulsão dos jesuítas do Império Português, vocês, de repente, podem até dispensar aqui, porque é colônia, né? Então, vamos fazer exatamente aqui do Brasil, tá? Então, vamos lá. Explica os motivos da expulsão dos jesuítas na colônia ali. Li tudo antes para vocês. Não foi apenas confiscar as propriedades da igreja, como também no caso da colônia, aprofundar o controle político, econômico nas regiões administradas pelos jesuítas. A expulsão seguiu-se uma profunda reforma educacional, até então responsabilidade da igreja. De um lado, a medida tomada por Pombal fundamentou-se na secularização, o Estado não pode ter religião, tá? Uma clara influência iluminista. De outro, era parte de um conjunto de outras decisões, como a abolição da escravidão indígena, tá? Em 1757, e o fim da perseguição aos cristãos novos, que a gente falou, o pessoal que foi expulso lá da Espanha, na reconquista, né, da Península Ibérica. Diante dessas reformas, os jesuítas pareciam representar o que havia de mais atrasado, tá antigo isso. Eu quero modernizar, reformar isso, ainda de maneira limitada. Em síntese, todos esses fatores explicam o quê? O motivo da expulsão dos jesuítas. Isso está no texto aí, bem fácil. Olha, gente, é rápida, né? Foi rápido porque eu tirei aqueles textos grandes do PET. Dei uma condensada para vocês, tá? Só não considere aqui, ó, e acabou vindo essa medida aqui, expulsão da administração da colônia, reitero, porque a expulsão dos jesuítas do Império Português quer dizer lá em Portugal. Então, vocês podem marcar a partir daqui, ó, tá? Beleza? A partir daqui para baixo aqui, ó. E tem outras mudanças lá na frente também que vocês podem colocar aqui. Então, estude com a firme certeza que tudo que requer esforço e disciplina resulta em felicidade e grandes conquistas. Vai, gente, força, foco e fé aí, que vai dar tudo certo. Quem puder dar uma curtida no canal da professora, se inscrever aí, quem chegou até o final, dá um ok, não sejam preguiçosos, assistam a correção inteira para vocês verem, para vocês aprenderem e verem se acertou, se fez pelo caminho certo. O importante é fazer, não é acertar tudo, é procurar o caminho. Tá? E para quem for copiar, apenas copiar, para os slides para copiar, tente, quando for copiar, tente entender o que está copiando, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, já vou saindo da tela aqui, para fechar o programa e espero vocês aí na correção do PET 2. Um beijo, primeiro ano médio. Fiquem com Deus.